Queridos amigos da TV Mundo Maior, sejam bem-vindos a mais um programa Jesus e o Espiritismo. Que Jesus, o nosso mestre e amado maior, nos abençoe. Em mais esta oportunidade que estamos tendo de podermos adentrarmos neste livro que tem tanto a contribuir com cada um de nós. O livro se chama O Espírito da Verdade, psicografado em parceria mediúnica dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, por espíritos diversos. O capítulo 10º, Avisos da Criação, é um capítulo ditado pelo espírito de André Luiz. E antes de adentrarmos neste capítulo, que nós também fizemos os seus slides e estamos fazendo palestras em torno desses tópicos, que muito vêm contribuindo para o desenvolvimento do nosso raciocínio, da nossa compreensão, do nosso entendimento, antes de nós adentrarmos no capítulo de hoje, eu gostaria de pedir ajuda para todos os nossos amigos que estão nos acompanhando neste momento, para ajudar a TV Mundo Maior. Nós sabemos das dificuldades naturais de manter uma TV a cabo, de manter uma rádio, a Rádio Boa Nova. Então, se você pode, entre em contato pelo site tvmundomaior.com.br e ali você tem todo o passo a passo de como ajudar a manter esta TV, esta rádio no ar. Como nós dissemos há pouco, nós veremos hoje o capítulo 10º, Avisos da Criação. Corresponde ao capítulo 3º, item 19º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o Espírito amigo nos fala, a presença divina constitui verdade perene, até o silêncio da pedra fala em Deus. Aqui ele está pedindo para auscultarmos as verdades que às vezes os nossos olhos passam desapercebidos. Quando ele fala a presença divina, ela está em todos os locais, dentro de nós como também fora de nós, do nosso lado, próximo de cada um de nós. Mas para podermos vê-la, para podermos senti-la, para podermos entrar em contato direto com ela, é necessário que nós tenhamos a percepção de que existe uma presença divina. O que seria esta presença divina? Deus está em todas as partes. É interessante que quando Jesus esteve caminhando conosco, nos ensinou que o reino de Deus não está fora de nós, e sim dentro de cada um de nós, através dos nossos sentimentos, pensamentos, ideais, sonhos, vontades. A presença divina também está dentro de nós, também está do nosso lado. Basta irmos ao encontro desta presença divina. Basta irmos ao encontro de nós mesmos para encontrá-la e senti-la. Continua André Luiz. O universo repousa na disciplina. O labirinto da selva revela ordem em cada pormenor. Olha que interessante, o universo repousa na disciplina. Tudo gira em torno de uma organização, de uma disciplina. André Luiz tem uma frase no livro Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira, ditado por André Luiz e publicado pela Federação Espírita Brasileira, que ele nos diz assim: não há ordem sem disciplina. Sem disciplina nós não saímos do lugar. Talvez por isso que Emmanuel, quando apareceu pela primeira vez a Chico Xavier em 1931, Chico Xavier com 21 anos de idade, de 20 para 21 anos de idade, nós vamos notar que Emmanuel pede para Chico Xavier ter 3 qualidades: disciplina, disciplina e disciplina, mostrando para todos nós que a disciplina ela é o conjunto maior para que nós possamos sair da onde nós estamos para almejarmos um lugar melhor, um lugar em que encontremos tudo o que sonhamos. Por isso que no final desta frase ele diz:
O labirinto da selva revela ordem em cada pormenor. Tudo existe essa ordem, esta organização e esta disciplina. Por isso da importância de nós começarmos na nossa atual encarnação a nos questionarmos: eu estou utilizando a disciplina a meu favor? Eu consigo ser uma pessoa organizada, disciplinada, porque se eu não tiver disciplina comigo, como eu poderia ajudar no meio que eu estou? Repetindo uma vez mais o que já dissemos e o que já escrevemos. A disciplina vai muito além de eu ter pontualidade. Pontualidade, poderíamos dizer, que dos tipos das disciplinas que existem, é a mais fácil. Existe a disciplina alimentar, que exige de nós. Existe a disciplina mental, que exige de nós. Existe a disciplina sentimental, espiritual. Então, são qualidades que exigem de nós mais do que a pontualidade. Continua André Luiz. Na natureza, tudo pede compreensão e respeito. O deserto é o cadáver do mar. A natureza. Todos nós, de um modo direto ou indireto, estamos inseridos na natureza. Ela pede compreensão e respeito. Nós a compreendemos, o seu tempo e o seu momento? E o mais difícil, nós a respeitamos? Quantas são as vezes em que nós somos os agentes da propagação de uma mata quando está em chamas, de uma cidade quando chove e tem o problema do alagamento? Nós temos acompanhado um problema a nível mundial, que é o aquecimento da temperatura, o aquecimento solar, o aquecimento do meio em que nós estamos vivendo. Os países fazem acordos para diminuir a emissão dos gases poluentes. Mas e nós, a população? Mesmo que nós não tenhamos uma contribuição enorme como uma empresa tem no aquecimento do nosso planeta, por menor que seja a nossa responsabilidade, qual tem sido a nossa participação em ajudarmos a ter um planeta melhor? Então são questões básicas. E aqui ele deixa uma revelação curiosa: o deserto é o cadáver do mar. O que é deserto hoje, o que é continente hoje, ontem era mar, oceano. E o que é oceano hoje, ontem era um continente. Então nós vemos os processos cíclicos que um planeta vai passando, a qual o planeta Terra não está fora desta realidade toda. Então aqui nós vemos, em primeiro lugar, ele falou para vermos a presença divina. Em segundo, a disciplina, o universo repousando numa ordem. Nós já paramos para analisar que tudo tem um contexto e uma finalidade? E agora ele fala para nós da natureza. O quarto tópico é sobre a sabedoria, quando ele nos fala: a sabedoria em todas as coisas, embora sem tato. A trepadeira sabe encontrar apoio, não obstante sem visão. O girassol descobre sempre o astro-rei. O astro-rei é o sol. Ele sempre vai ao encontro deste astro, podendo aquecê-lo, protegê-lo, agasalhá-lo com o seu calor, com a sua luminosidade e com a sua beleza. Todas as coisas existem sabedoria. Em todas as coisas nós podemos tirar proveito, nós podemos tirar uma lição, nós podemos aprender com aquilo, mas temos que estar com os nossos olhos voltados para tal. Continua André Luiz. Em tudo existe afeição boa. As nuvens mais sombrias refletem a luz solar. Ninguém está desamparado. Ninguém está à mercê apenas da sorte, da solidão, da tristeza, do acanhamento.
Nós todos somos assistidos, nós todos somos ajudados, nós todos somos amparados pelos amigos espirituais. É um equívoco nós imaginarmos que estamos sozinhos, que fomos deixados de lado, seja por Deus, seja por Jesus, seja pelos amigos espirituais. Nós podemos sim sofrer de ingratidão em relação ao nosso familiar, em relação ao nosso próximo, mas o alto não age deste modo para conosco. E a última frase para encerrarmos este primeiro bloco: eternidade significa aprimoramento contínuo de repetições, sem recapitular movimentos. A Terra desagregar-se-ia. A eternidade mostra para todos nós que o que está difícil hoje, pelo nosso esforço, pode se tornar mais brando no amanhã. Dependendo do nosso esforço, dependendo da nossa ajuda, dependendo da contribuição que nós todos estamos fazendo ou devemos fazer na construção de uma vida melhor e de um mundo melhor. O que André Luiz está falando para nós no capítulo de hoje, no capítulo 10º deste livro, O Espírito da Verdade, nada mais não é nenhuma revelação, tudo isto nós já sabemos. A necessidade da comunhão, mas de uma boa comunhão com o alto, de uma boa comunhão com os amigos espirituais, de uma boa comunhão com as pessoas que estão do nosso lado. Tudo que vimos até agora e tudo que veremos no segundo bloco não tem nada de novo. Não tem nada de extraordinário, não tem nada de sobrenatural. São temáticas que há muito tempo, na retórica espírita, na literatura espírita, já se vem falando e já se vem estudando. Quem sabe não é momento de calar fundo a mensagem em cada um de nós? Quem sabe não é momento de nós vermos toda esta mensagem como sendo um convite pessoal e intransferível a cada um de nós a repensarmos no caminho e nos caminhos que todos nós estamos escolhendo no nosso dia a dia. Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso primeiro bloco, mas nós lembramos que o programa inédito vai para a grade de programação da TV Mundo Maior. Porém, nós temos também depois ele ficando alocado no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Então é youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal do YouTube e lá você pode ver semanalmente inúmeros programas que nós subimos de estudos, incluindo a playlist do programa Jesus e o Espiritismo. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo, dando continuidade no estudo do capítulo 10º, Avisos da Criação, mensagem ditada pelo Espírito de André Luiz. Este livro, O Espírito da Verdade, foi publicado pela Federação Espírita Brasileira e ele foi recebido em parceria mediúnica entre os médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira. Continua André Luiz nos ensinando, nos explicando. A fé construtiva não teme a adversidade. O penhasco no dilúvio é ponto de segurança. A fé é o acreditar, é o crédito que você dá pelo que você está fazendo, pelo que o alto está fazendo por você. É nós interagirmos com o meio, aceitando a ajuda benevolente que o meio está dando. Muitas vezes nós não temos aquela fé, aquele acreditar, mediante a estarmos ainda esperando da vida o que a vida não pode nos ofertar. E por não recebermos o que gostaríamos de receber, às vezes perguntamos se estamos realmente sendo assistidos, sendo ajudados, recebendo o amparo que todos nós sonhamos e que nós precisamos. Continua a mensagem. A obediência não dispensa
a firmeza. Humilhada e submissa, a água se amolda a qualquer recipiente, mas resoluta e perseverante atravessa o rochedo. A obediência não dispensa firmeza. Então, nós obedecemos, mas seguindo também o que vem a ser os direitos e o que vem a ser os deveres. Humilhada e submissa, a água se amolda a qualquer recipiente. É o convite da vida. Quando ele fala para nos humilharmos, não é perante os outros, é perante os nossos próprios equívocos, aceitando que erramos, aceitando que equivocamos, aceitando que temos o que melhorar. Quando ele fala para nós submissa, quantas são as coisas que a vida nos impõe que, se aceitarmos ou não, vai ser daquele modo. E quando eu sou submisso, eu passo a encarar a vida de outro olhar, de outro ângulo. É muito interessante esta visão que André Luiz vem nos passando no programa de hoje. Olha a continuidade que ele nos dá. Toda empresa solicita cultura e prática. Inexperiente, o homem vivo naufraga no bojo das águas. Adaptado, o lenho morto navega na superfície do mar. De nada adianta apenas sabermos se não praticamos, como também aquele que apenas sabe e não pratica dá sempre uma ajuda limitada, porque como ele não tem conhecimento por detrás, existe apenas a boa vontade. Cultura, compreensão. Cultura, intelectualização. Prática, exteriorizar o que estamos enchendo através da cultura os nossos corações. Não tem como ensinar a praticar a caridade. Isso é um desenvolvimento pessoal de cada um de nós. A teoria, ela é muito bonita, mas quando caminha junto com a prática, porque uma teoria sem obras é uma teoria morta, porque não é colocada em prova, não é colocada em exercício, não é colocada no seu dia a dia. Continua a mensagem. O aspecto exterior nem sempre denuncia a realidade. O vento, supostamente vadio, trabalha na função de cupido das flores. Quantas não são as pessoas que querem passar uma imagem que não possuem? Uma imagem de uma superioridade moral, uma superioridade espiritual, uma superioridade intelectual. Quantas pessoas não querem viver de aparências, tendo um carro que não tinha condições para ter, tendo uma casa que não tinha condições para possuir. Então, nós temos que analisar que muitas pessoas são doentes e que querem aparentar uma realidade que não possuem. É triste, mas quantas pessoas não querem demonstrar algo que ainda não possuem, achando que aquilo vão dar a elas o título de serem respeitadas, o título de serem importantes. E, na verdade, não é nada disso. Nós temos que viver conforme o que nós possuímos, moralmente falando, intelectualmente falando, espiritualmente falando e, principalmente, materialmente falando. Nós não temos que dar satisfação para os outros do que nós possuímos. Se possuímos pouco, não tem problema. Vivamos com o nosso pouco. Não é desmérito nenhum termos menos do que o outro. O desmérito está em querermos passar uma ilusão do que não possuímos para o próximo. Continua André Luiz. Volume não expressa valor. Apesar de pequenina, a semente é gota de vida. Volume não expressa valor. Quantas pessoas têm um volume enorme, mas que não possuem valor algum? Valor moral, valor ético, valor profissional, valor cristão, já que nós todos temos no Cristo o nosso modelo e o nosso guia. A palavra feliz constrói, invariavelmente, na linguagem do pássaro,
todo som faz melodia. Quais são as palavras que diariamente saem da nossa boca? Palavras de alegria, de otimismo, de encorajamento, de reconforto, palavras em que as pessoas que tiverem ouvidos para ouvir, ao se depararem com ela ou com elas, poderão ajudar? Ou as nossas palavras ainda é para desestimular, brigar, arranjar novos opositores, distanciar um familiar do outro, criar problema num centro espírita ou num templo religioso, criar problema num local de trabalho? Então a nossa palavra, o verbo, ele é muito importante quando nós temos compreensão de que nós também somos responsáveis por tudo que falamos. Então as nossas palavras não ficam perdidas no vento. Conforme o que eu falo, eu gero para a minha economia espiritual algo de positivo ou algo de negativo. Vai depender do modo que eu estou interagindo com ela. Por isso que uma palavra bem colocada pode gerar para nós quem falamos, como para quem ouve, grandes benefícios com repercussão no hoje, como também no amanhã. Continua André Luiz. Valor e humildade são expressões da inteligência sublime. Se o cume mais alto recebe a chuva, em primeiro lugar, o vale mais baixo recolhe, ao fim, a maior parte da água. Às vezes, nós tão afoitos em recebermos isto, colhermos aquilo, esquecemos de que vivemos numa coletividade, emergidos no convite de uma pessoa ajudando a outra, uma pessoa assistindo a outra, uma pessoa orientando a outra. Mas a orientação não procede de uma forma verbal, e sim de uma forma comportamental, pelos exemplos e pela postura. A penúltima frase de André Luiz, deste capítulo: para revelar-se, o bem não exige trombeta, conquanto invisível, a onda de perfume muita vez nutre e refaz. Olha que interessante, quantas não são as vezes em que nós fazemos o bem, esperando que aquilo pode gerar de repercussão favorável, positiva a nós mesmos. Todo o bem que nós fazemos, seja uma atitude grandiosa, seja uma atitude menor, como dizia Jesus, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. O que eu faço, o outro não tem que saber. É o trabalho no anonimato, como Jesus e tantos colaboradores fiéis do vosso Evangelho fizeram. Agora chegou a nossa vez de também auxiliarmos, de também ajudarmos, através de uma assistência sempre fraterna, sempre amiga e pontual. Encerra André Luiz nos dizendo: no campo da evolução, a paz é conquista inevitável da criatura. A escarpa de hoje será planície no amanhã. Quem de nós não sonha com a paz? Às vezes nós sonhamos com a paz, mas não sabemos o que é a paz. O que é a paz? Nós vemos que a definição de uma religião é uma coisa, a definição de outra é outra coisa, muitas vezes. O que um dicionário fala, às vezes, tem palavras similares ao que o outro dicionário fala, mas nem sempre dá a mesma conclusão da definição para aquela palavra. O que é paz para todos nós? O que é você estar em paz consigo mesmo, em paz no meio que você está? Então a paz é algo que nós tanto sonhamos, mas que se eu perguntar para 1000 pessoas, talvez eu tenha 1000 definições diferentes do que é paz, cada um definindo conforme o seu grau de entendimento, o seu grau de aceitação, o seu grau de vivência. Estamos chegando ao término de mais um programa Jesus no Lar, em que eu agradeço você, o nosso telespectador querido, pela audiência,
E eu gostaria de convidar todos que ainda não conhecem a minha fanpage para curtirem a minha fanpage. Procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Eu gostaria que todos curtissem a página, interagissem conosco, entrassem em contato conosco. A sua mensagem ela é muito importante. Nós estamos encerrando o programa Jesus e o Espiritismo, rogando a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe, que nos fortaleça e nos dê uma semana de muita paz. Semana que vem, continuaremos o estudo em torno do livro O Espírito da Verdade. Um beijo em seu coração.